Se você clicou nesse vídeo é porque você quer começar a organizar a sua vida financeira e é justamente isso que a gente vai ver hoje. Como criar um orçamento pessoal no absoluto zero para você conseguir guardar dinheiro todo mês de forma simples, que se aplique para a sua realidade e que não exija muito sofrimento, né? Não é para sofrer com a economia de dinheiro. Então vamos lá. Primeira coisa, um orçamento precisa de 3 coisas. Basicamente, o quanto que a gente ganha de dinheiro, o quanto que a gente vai gastar de dinheiro para que sobre o quanto a gente quer que sobre todo mês. Então, a parte de quanto a gente ganha costuma ser mais simples, né? É basicamente o salário para quem é carteira assinada. E se você é empreendedor ou autônomo, pode considerar o valor médio aí dos seus últimos meses de trabalho. E a parte mais complexa, que é os gastos, mas que a gente vai torná-la simples. Então, a gente precisa basicamente definir no orçamento o quanto a gente vai gastar em cada uma das categorias de despesa. Então, a gente precisa dividir nossas despesas em tipos, para a gente conseguir ter um melhor controle ali e ser mais palpável no dia a dia. E aqui a gente vai falar de basicamente 2 grandes grupos. O grupo das despesas essenciais, que são as despesas basicamente para a gente sobreviver no dia a dia, e as despesas não essenciais, que são as despesas ali de lazer, né? Aquele algo a mais da nossa vida, né? Porque a nossa vida não é só existir, né? E falando do grupo das despesas essenciais, a gente tem basicamente alimentação, né? Moradia, transporte e outras despesas como saúde e coisas do tipo. Então a gente vai entrar aqui uma por uma para ficar mais fácil da gente entender o que entra em cada uma e como definir o quanto que a gente gasta em cada uma dessas categorias. Então começando pela moradia. A moradia aqui vai entrar basicamente se você aluga casa, o seu aluguel, né, quando você paga de condomínio. Vai entrar também outras despesas que você pode ter com a sua casa, então faxina, jardineiro, tudo que envolve manter a sua casa no básico, tá? Não vai entrar decoração, essas coisas, é tipo o básico mesmo só para ter a sua casa. Então entra nessa categoria de moradia e os valores costumam ser meio fixos, então é um pouco mais simples essa parte. Depois a gente entra em serviços básicos, que é tipo um complemento, né, da moradia. Então a gente vai ter aqui água e luz, que por mais que não sejam fixos, o valor costuma ser mais ou menos o mesmo todo mês. Então, pode pegar uma média aí das últimas contas. Aí vai entrar também internet, telefone e gás. Costumam ser as principais despesas com serviço e também costumam ser fixas, então, por enquanto ainda tá bem tranquilo. Só ir anotando uma por uma e no final a gente vai somar, né? A gente segue para uma categoria polêmica, que é a alimentação. A alimentação é meio complicada porque ela é uma despesa essencial, obviamente, né? A gente precisa comer para sobreviver, mas ela também tem uma vertente de lazer, né? A gente enxerga a alimentação muito como um lazer pra gente sair, pra gente curtir, aproveitar bons momentos, às vezes se recompensar depois de um dia longo de trabalho. Então a alimentação a gente vai precisar basicamente separar em 2 grupos, que é a alimentação básica e a alimentação lazer, né, que seria que a gente chamaria. Então, na básica, vai ser basicamente o mercado, tá? Fica mais fácil separar em mercado e delivery e comer fora, esse tipo de coisa. Então, na categoria mercado, que são as essenciais, aí a gente considera aqui. Então, você vai ver quanto que você gasta normalmente no mercado para se manter. Tipo, qual que seria, assim, o basal que você precisaria gastar com o mercado no mês só para sobreviver. Então, ali para fazer o café da manhã, almoço, jantar, para vocês da família, só isso por enquanto. Aí as outros tipos de alimentação a gente vai considerar nas despesas não essenciais. Se você não sabe exatamente o quanto que é isso, fica um mês aí acompanhando, né, registrando tudo que você compra no mercado de essencial. De novo, no vídeo que eu deixei aqui na descrição tem uma planilha para ajudar nisso, que você vai registrando lá, ele vai fazendo todas as somatórias em todas as categorias, então vai facilitar muito o seu cálculo nesse início. Próxima despesa essencial é transporte. E transporte também vai ter basicamente essencial e não essencial. O que vai entrar aqui em essencial é o transporte só para o dia a dia. Então, o transporte para fazer os deslocamentos básicos da sua vida. Então, ir para trabalhar, voltar do trabalho, ir para a faculdade, buscar filho na escola, são os deslocamentos básicos mesmo. Aí, de novo, gasto para ir show, para ir na casa de amigo, isso aí a gente vai considerar nas não essenciais. Então, para os essenciais, tenta calcular ali quanto você gasta nesse deslocamento. Aí pode ser carro, pode ser combustível, metrô, ônibus, enfim, o que for o seu meio de transporte, você vai calcular o quanto você gasta só ali para fazer o básico mesmo da sua vida, da sua rotina, né? Quinta categoria, educação. Então, se você paga uma mensalidade de escola, de faculdade, ou se você está fazendo algum curso, alguma pós, aí aqui também entra nos essenciais, afinal, você tem que fazer esse pagamento normalmente todo mês, né? Então entra aqui também nas essenciais. Outra categoria que às vezes as pessoas não consideram como essenciais, mas pra mim eu acho que é essencial que seja essencial, que é justamente a saúde.
Então, pode ser que, de repente, algum tratamento médico que está fazendo, pode ser pagar o plano de saúde, terapia, né? Saúde mental também importa, então, normalmente também é um valor fixo mensal. E também a academia, né? A academia, muitas vezes as pessoas tendem a pensar como lazer, e às vezes quando elas querem fazer algum controle financeiro muito drástico, já quer cortar logo a academia. E não me parece uma coisa sustentável, porque é essencial para a nossa saúde, né? Exercício físico, então considera que na saúde também é despesa com academia ou com algum esporte que você pratique. Em essenciais, a gente também precisa considerar dívidas e imposto, né? Afinal, é um compromisso que a gente criou ali ao fazer um financiamento, ao fazer um empréstimo, ou até mesmo com o governo, né? Com o IPVA, com o IPTU, coisas que a gente precisa pagar. Então vai ter que entrar aqui também em essencial, porque é uma despesa que a gente vai ter que arcar todo mês, principalmente se for empréstimo e financiamento, que são valores mensais, e a gente precisa pagar em dia para, né, evitar juros, multas e virar uma bola de neve. E por último, itens básicos e essenciais de higiene ou de saúde e bem-estar, né? Então, pasta de dente, né? Escova de dente, papel higiênico, esse tipo de coisa. E aqui pode ser meio complicado porque a gente não vai, por exemplo, comprar pasta de dente todo mês, mas a gente precisa definir um valor ali que eu preciso ter todo mês para manter esse tipo de produto, assim, para eu conseguir me manter, né, ao longo do tempo, sempre podendo comprar esses itens sem que falte, né? Então, aqui pode ser importante realmente fazer uma análise histórica do quanto normalmente você está gastando com isso, mas para definir ali um mensal ali que é o suficiente para você conseguir manter esses produtos na sua casa. E aqui não vai entrar os extras, tá? Maquiagem, perfume, nada disso. Aqui vai ser realmente o básico do básico. Sabonete, papel higiênico, coisas do tipo. Bom, e uma vez que você calculou e definiu os valores de todas essas 8 categorias, você vai somar todas elas e vai ver quanto que sobra. E a partir do quanto que sobra, né, o seu rendimento, menos as despesas básicas, vai dar esse montante final. E é aqui que a gente vai ter que tomar as decisões, que é quanto que eu quero desse valor destinar para os itens não essenciais e quanto que eu quero que sobre por mês. Porque os itens não essenciais, eu gosto de dizer que são os itens para viver, enquanto os essenciais são os itens para sobreviver. Então, são os não essenciais que vão fazer a gente curtir, né? Se divertir, lazer, eles são extremamente importantes, então não dá pra gente sair zerando tudo. Isso é inviável e é insustentável. Então, o ideal aqui é realmente definir o equilíbrio. Quanto que eu quero gastar pra viver o meu dia, assim, de forma agradável, né? Pra eu também não ficar o mês inteiro só existindo, mas que também consiga destinar um valor para que sobre, né? Um valor para sobrar, para eu ir juntando, que é o foco para os meus objetivos futuros. Então aqui você vai ter que definir o equilíbrio entre viver o presente e viver o futuro, de forma saudável e sustentável. Porque esse plano financeiro que a gente está fazendo tem que ser uma coisa que vai durar meses, anos, décadas, para você conseguir ir vivendo a sua vida, juntando dinheiro, pensando no futuro, né? Na aposentadoria, numa casa, num carro, mas ao mesmo tempo ter uma vida agradável, né? Não adianta nada a gente fazer um plano financeiro de que a gente viva miseravelmente, sem poder sair com ninguém, sem poder curtir a vida. Então aqui a gente vai definir quanto você quer que sobre, o quanto você vai gastar com os não essenciais, e aí a gente vai fazer isso a partir da definição do quanto que você vai definir e quanto que você vai destinar para gastar com cada uma das categorias não essenciais. E aqui, gente, não tem problema você começar com valor e depois ajustar, tipo, não é nada fixo. Você vai definindo, assim, os valores que você acredita que sejam suficientes para você manter ali, né, fazendo alguns pequenos sacrifícios para conseguir sobrar dinheiro, mas também nada muito drástico. E aí, se você vê que não vai funcionar, depois você somar tudo e você vê que tá superando, né, quanto você ganha, não tá sobrando nada no final do mês, aí você vai fazendo os ajustes finos aqui, tipo, eu consigo diminuir um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, nesse primeiro momento, coloca o valor que você acredita que seja, e aí depois que somar tudo, e aí você vai fazendo os ajustes, tá? Não é nada definitivo a princípio. Então, nos lazeres e não essenciais, a gente também costuma ter 8 categorias. A primeira delas é justamente a alimentação. Então, a gente já definiu lá mercado como a despesa essencial de alimentação. E agora a gente vai definir quanto que a gente quer destinar para gastar com saídas, com delivery, para ir no barzinho com os amigos. Então, aqui você pode olhar o seu histórico passado, né? Mas aí você vai definir o quanto você acha que é saudável de gastar com essa despesa. Aqui é importante você também refletir o quanto que ela está representando, o tanto que você ganha. Então, por exemplo, se você ganha 4 mil reais, você gasta 1.000 reais saindo para comer, para beber, talvez você perceba que está sendo um pouquinho demais. Então, você pode fazer esse comparativo com quanto você ganha para você ver se está, né, extrapolando ou não. Mas é aí que você define um valor que você acha que vai ser o suficiente para você curtir e de uma forma equilibrada, né? Não precisa sair todo dia, mas também não vai sair nunca. De repente, um cálculo que você pode fazer é, se eu sair uma vez por semana, né, uma sugestão, por exemplo, obviamente você vai fazer da forma que for melhor pra você.
Mas se eu for sair uma vez na semana, vão ser 4 vezes no mês, aí eu posso gastar, sei lá, R$80, R$100 no máximo cada uma dessas saídas. Pode ser uma solução. Você pensar em quantas vezes você vai se permitir sair por mês. Pode ajudar ali a definir um valor, né? Se você não tem muito noção do quanto definir, pode pensar dessa forma. A segunda categoria é transporte. E aí, de novo, a gente já viu os transportes essenciais para ir viver, né, trabalhar e tudo mais. Então agora é o transporte para curtir. Então, nessas saídas que você definiu por mês, como é que você vai fazer transporte? Vai ser de Uber? Então, quanto que vai ser normalmente o Uber para os lugares que você sai? Então, você vai definir lá Uber ida e volta 4 vezes na semana, 4 vezes no mês? Beleza, então, ou eu costumo ir pra show, coisas do tipo. Então, você vai definir ali o valor normalmente que você gasta, né? Olhar o histórico pode ajudar. Se não, você pode colocar um valor aqui e testar também, né? Se você não tem noção de quanto que dá, tudo bem, você coloca o valor e testa no primeiro mês, vê se cabe ou não, e vai fazendo um ajuste do orçamento conforme você vai vivendo ele também. Outra categoria cada vez mais comum são os streamings, né? Streaming e serviços digitais. Então aqui costuma entrar Netflix, Disney Plus, Globoplay, Apple TV, todas essas assinaturas. Aí também tem de música, né? Deezer, Spotify, pode ter até o próprio YouTube Premium. Então essas assinaturas você pode juntar todas elas aqui e fica até mais fácil porque são valores fixos, né? E aí aqui já é uma dica, né? Você já vê quanto que tá somando todas essas assinaturas, porque às vezes a gente paga separado e a gente não tem noção do quanto a gente está gastando com todas elas juntas. Então, se você vê aqui uma oportunidade de economia, já aproveita e já define um valor um pouco mais baixo. De novo, se você usar o seu rendimento, o seu salário como base, pode te ajudar a ter uma perspectiva melhor do quanto você está gastando com isso, se tá ok ou se tá demais. Então, você vai definir aqui o quanto você gasta. Quarta categoria, lazer em geral. Então, aqui vai ser show, vai ser teatro, vai ser cinema, vai ser, enfim, coisas que você faz, assim, né, ambientes que você vai pra curtir ali nos seus momentos de lazer. Festas, eventos, então aqui é um pouco de tudo, assim, né, o lazer. Você vai pra algum lugar, você pagou pra entrar. É isso, é basicamente isso. Aí aqui, beleza estética, como a gente viu nos itens essenciais de higiene, ali é realmente só a higiene básica, e aqui vão ser os extras, né, então, assim, um perfume que você gosta de comprar, né, uma maquiagem, coisas a mais, assim, procedimentos estéticos, às vezes fazer unha, cabeleireiro. Você define um valor por mês que vai ser suficiente para, de repente, você comprar uma roupa nova, aí no outro mês você compra um perfume, no outro mês você faz um cabeleireiro, de modo que, linearmente, nessa categoria, você está gastando basicamente o mesmo valor todo mês. Também pra gente não extrapolar, de repente, no mesmo mês querer fazer tudo, estourar aquele mês. Então, definir um valor aqui para esse tipo de despesa, né, de beleza estética, e aí, em cada mês, você vai balizando as suas despesas, o que você vai fazer para ficar dentro daquele orçamento mensal. Entra aqui também nos essenciais presentes e doações, basicamente coisas que você compra para outras pessoas. Então, é importante definir um valor para isso, porque às vezes a gente perde um pouco a mão, né? Então, às vezes no Natal a gente acaba gastando demais, enfim. Se você definir um valor mensal, fica um pouco mais simples, de repente você, em vez de você comprar tudo no mesmo mês, você compra esse mês, você compra no próximo, e conseguir ter uma despesa mais linear, né? E por último, de outras despesas, né? Despesas gerais, despesa de conveniência, então de repente eletrônicos, né? Um fone de ouvido, uma decoração da sua casa, né? Quis comprar um livro, enfim. Aí aqui acaba entrando um pouco mais de outros tipos de despesas que não valeria a pena criar uma categoria só para ela, porque não vão ter muitas categorias de despesa, e aí também fica meio ruim de balizar no dia a dia, tipo, você criar a categoria livro, você não vai comprar livro todo mês, né? Então é mais fácil juntar essas outras despesas num valor único, e aí a cada mês você controla ali, tipo, esse mês eu quis comprar uma abajur pra minha casa, então já gastei a despesa de outras despesas desse mês, já gastei esse orçamento desse mês, aí no mês que vem, se eu quiser comprar uma flor, se eu tô precisando comprar um fone de ouvido, aí eu espero o mês que vem, e assim você vai controlando dentro de cada mês, pra você ficar dentro daquele teto de gastos, né, pra outras despesas. Então são essas categorias, aí você deve ter notado de que não falei em nenhum momento de viagens, porque viagens é uma outra questão, porque não é uma coisa linear, né? Você não vai fazer todo mês. Então, para se planejar uma viagem, é de uma outra forma que a gente faz. Ela não vai entrar no seu orçamento pessoal que considera ali mais despesas do dia a dia. Então, eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre como fazer, né, esse orçamento, como se planejar para uma viagem, mas ela não vai entrar aqui no orçamento do dia a dia. Bom, enfim, então uma vez que eu defini todas as despesas, né, o quanto que eu posso gastar com as não essenciais, eu vou somar tudo
e ver quanto que vai dar, né? Então eu já tinha feito lá as minhas receitas menos os essenciais, aí agora eu vou ver subtraindo tanto tudo que eu defini do quanto eu vou gastar com os não essenciais, quanto vai sobrar. E aí eu vou julgar, né? Pra mim tá ok esse montante que sobrou? Ou eu quero que sobre mais? Se eu quero que sobre mais, aí eu vou ter que revisar as minhas despesas não essenciais e ver onde é que dá pra eu controlar e onde é que dá pra eu diminuir um pouquinho, sem de não prejudicar tanto o meu lazer, né? Sem minha vida ser tão miserável. E normalmente a maior parte do dinheiro que você vai economizar vai vir realmente de reduzir as despesas não essenciais, né? Que são esses extras aí, esses pequenos luxos. Mas pode acontecer também de repente você precisar revisar um pouco os seus essenciais. Então vale a pena você dar uma olhadinha de tipo, quanto que eu tô pagando de aluguel? Se o seu aluguel estiver passando ali de 70% que você ganha, 60%, 70%, talvez valha a pena revisar. Será que não é melhor eu mudar de casa, ir para uma casa que não consuma tanto assim o dinheiro que eu ganho? Porque tá um pouco demais, né? 70% do que eu ganho eu pago em aluguel. Aí acaba sobrando pouco para você conseguir ter ali os seus lazeres, né, viver a sua vida e ainda sobrar dinheiro. Então pode ser que valha a pena revisar também os essenciais para ver se não estão consumindo tanto assim do seu dinheiro e aí sem partir para os não essenciais e controlar ali os luxos. E aí não existe regra padrão, tá? Realmente essa parte vai ser muito do que você vai definir que vale a pena ou faz sentido. Então se de repente você gasta 3 mil reais, você gastar 1.500 com aluguel é ok, mas se você ganha 10 mil reais, você gasta 5 mil só com aluguel, é os mesmos 50%. Mas se você tá ganhando 10 mil reais gastando 5 mil só com aluguel, você tem uma oportunidade muito maior de repente ir para uma casa um pouco menos cara, né? E conseguir guardar muito mais dinheiro por mês. Então, isso vai muito de cada um, do seu dia a dia, da sua realidade. Aí aqui é importante realmente você parar, refletir e analisar para definir o que faz sentido e o que não faz para você. E agora que a gente já viu tudo isso, vamos fazer um exemplo prático para ficar mais claro ainda e a gente ver realmente com números e exemplos aqui para ficar mais fácil de compreender. Então, digamos que eu ganho 3 mil reais por mês e os meus gastos essenciais se somam 1.800. É um valor bem ok, né? Não é muito assim em relação a quanto que eu ganho, né? Enfim, moradia hoje é caro, então 1.800 tá ok. E eu quero que sobre 300 reais por mês. Né, 300 reais é uma meta realista. Né, 300 reais de 3 mil dá de 10%. Né, tem que ser algo realista e atingível também. Não vou definir tipo 2 mil reais de economia, o que é impossível sobreviver com 1.000 reais. Né? Então, 300 reais tá ok. E aí, à primeira vista pode parecer meio difícil. Nossa, como é que vai sobrar 300 reais se eu ganho só 3 mil líquido? Então eu não vou conseguir viver a minha vida. Né? Vou ter que viver extremamente restrito. E a gente vai ver que não é bem assim quando a gente coloca em números. Então, a partir do momento que eu ganho 1.800, gasto 1.800 com os essenciais, quero que sobre 300, vai sobrar 900 para os não essenciais, certo? Então, vamos ver hoje como é a minha realidade hoje, quanto que eu gasto normalmente, porque eu não consigo juntar dinheiro. Então, na categoria de delivery, comer fora, hoje eu gasto 500 reais. Realmente eu gosto bastante de sair para comer com meus amigos. Nos transportes não essenciais, principalmente Uber, quando eu vou sair para curtir e tudo mais, eu ando de Uber. Isso dá mais ou menos uns 100 reais por mês. Para lazer, eventos, shows, eu gosto muito de cinema, teatro, eu costumo gastar ali uns 150 reais por mês. Assinaturas digitais, então eu tenho Netflix, Disney Plus, Spotify e YouTube Premium. Então, somando tudo isso, dá 200 reais por mês. Beleza estética. Todo mês eu faço uma unha, às vezes eu compro uma blusinha eu compro uma blusinha, eu compro shorts, compro uma maquiagem e em média ali eu gasto uns 80 reais com isso por mês. Presentes e doações. Então eu tenho bastante amigos, eu vou bastante casamento, eu costumo gastar uns 50 reais por mês só de presentinho assim pra dar pros outros. Seja um docinho no trabalho, seja o aniversário de alguém, dá ali uns 50 reais por mês. E outras coisas, né, umas bugigangas, conveniências, decorações, aí eu gasto uns 50 por mês também. Sempre tô comprando alguma coisa pra colocar na minha casa, uma planta, enfim, dá uns 50 reais por mês. E somando tudo isso dá 1.130 reais, ou seja, 1.130, se eu somar com as minhas despesas essenciais, que é 1.800, vai dar ali 2.930. Basicamente, não sobraria dinheiro nenhum. Não sobraria dinheiro nenhum. Basicamente, essa é a minha realidade atual. Hoje não sobra dinheiro nunca. Então, como eu quero que sobre 300 reais, eu preciso que todas essas despesas que hoje estão somando 1.130 virem 900 reais. Então, vamos lá, uma por uma. Hoje eu gasto 500 reais de delivery e comer fora. É um valor bem alto, assim, se a gente pensar que eu ganho 3 mil reais, um sexto do meu salário tá ficando nisso.
Então eu acho que eu consigo sim dar uma reduzida aqui. Acho que eu consigo baixar para uns R$ 350. Né? Eu consigo ali de vez em quando falar um não, ou se alguém sugerir um restaurante mais caro, eu consigo sugerir uma opção melhor. Em vez de sair tanto para comer fora, às vezes eu posso chamar o pessoal para comer na minha casa. Né? Dá sim pra reduzir. Né? 350 ainda é um valor bem ok, não vou deixar de curtir de jeito nenhum. Transporte não é essencial. Bom, eu já tô diminuindo um pouco a quantidade de saídas que eu vou fazer. Então, em vez de R$ 100 de Uber, eu acho que eu consigo gastar 70. Lazer e eventos. Hoje eu tô gastando 150. Dá pra eu ir no cinema. E dá pra eu ir uma ou duas vezes a menos no cinema por mês, né? Eu acho que eu fico bem com isso. Afinal, eu já pago um monte de streaming. Então, vou baixar aqui pra R$ 100 de lazer. Assinaturas digitais. Bom, eu tinha Netflix, Disney Plus, Spotify e YouTube Premium. YouTube eu acho que eu consigo viver, né, vendo os anúncios, não é o fim do mundo. E aí eu tenho Disney e Netflix, quase não assisto Disney Plus, vou cancelar a Disney Plus, vou ficar só com a Netflix e o Spotify, então. Aí com isso vai dar ali uns R$ 900 por mês, vou sair de 200 para 900. Tá ok, não vai afetar tanto a minha vida assim. Beleza estética eu vou manter R$ 80, né? Acho que tá ok, né? Não é nada muito excessivo, de vez em quando eu quero cortar o cabelo, dá mais ou menos isso aí, então vou deixar R$ 80 mesmo. Presentes e doações. Também vou deixar R$ 50. Eu gosto bastante de dar dinheiro presente para as pessoas. Eu tô sempre, tenho muitos amigos, muito aniversário, vou manter R$ 50. E bugigangues e conveniências também, porque, convenhamos, a gente vive precisando comprar coisas para nossa casa. Então, pelo menos uns R$ 50 por mês para eu poder comprar ali alguma coisinha ou até mesmo consertar alguma coisa, eu vou manter. Então, R$ 50, mantido então. Com isso, se eu somar tudo, minhas despesas vão dar R$ 790. Olha só, eu tava mirando os 900, mas quando eu revisei todas as minhas despesas, eu vi que na verdade eu consigo sobreviver muito bem, viver bem, curtir ainda só com 790, quem diria? Então eu vou sair de 1.130 para 790 sem afetar muito minha qualidade de vida. Vou continuar curtindo o suficiente, vou continuar saindo com meus amigos, continuar com meus streamings, só que num valor assim um pouco mais aceitável, né? Um pouco mais saudável. Então 1.800 das essenciais mais 790 vai dar ali 2.590. Então, em vez de economizar R$ 300, que era o que eu tava mirando, eu vou conseguir economizar R$ 410, olha só. Isso sem ter que sofrer muito. E é justamente esse o poder do orçamento pessoal, né? Quando a gente começa a colocar lupa nas coisas, a gente define, que separa a categoria, começa a enxergar gasto por gasto, a gente vê que a gente tem muitos excessos normalmente na nossa vida. Quando a gente não controla algo, a chance da gente estar extrapolando sem perceber é gigantesca. Então, só da gente começar a controlar, definir ali as categorias, a gente vê que a gente consegue fazer curtir do mesmo jeito com muito menos, só tendo um pouco mais de equilíbrio e consciência mesmo. E uma coisa importante falar aqui é que o orçamento ele tem que ser flexível. Afinal, né, pode ter algum imprevisto, algum mês, né, ou de repente você foi num casamento e aí você quis comprar um presente top de casamento, né, você é madrinha. Aí você gastou R$ 200 com um presente, né, o seu orçamento de presentes era 50. E assim, tudo bem, isso acontece. Aí você tem algumas opções. Ou você dá uma controlada em outra linha do orçamento para não ultrapassar. Então, já que eu vou gastar R$ 150 a mais aqui com esse presente esse mês, porque eu faço questão de dar um presente bom, né, no casamento que eu tô sendo madrinha. Então, nesse mês eu já vai ter um final de semana que eu vou nesse casamento. Então, eu posso gastar menos com comida, né, com barzinho com comida. Então, em vez de R$ 350, eu vou gastar 250. Tipo, e ok. E aí eu vou gastar consequentemente menos com Uber também. Acho que eu vou gastar só uns R$ 20 com Uber. E aí nisso você já compensou, né? Você já compensou os R$ 150 em outra linha do orçamento. E aí você se mantém, né, no orçamento geral, que é ali os seus 790, aí você conseguiu se manter. Mesmo que você tenha flexibilizado uma categoria em prol da outra, isso você pode fazer no orçamento. Assim, não é o ideal, porque a partir do momento que isso se torna muito recorrente, tá na hora de você ajustar o seu orçamento. Então, balizar ali as categorias. Mas de vez em quando, nesses casos pontuais, é super normal de acontecer também. O orçamento não pode ser uma coisa rígida. Tipo, ai meu Deus, só posso gastar R$ 50 de presente, então eu vou ter que comprar um presente mequetrefe pra pessoa que eu sou madrinha de casamento. Não, né? Então você vai fazer esse balanço, né? Tendo consciência de que é uma coisa flexível mês a mês. Mas se, porventura, você não conseguiu de jeito nenhum economizar, aí você pode compensar nos outros meses. Esse mês eu gastei R$ 150 a mais, então mês que vem eu vou gastar R$ 150 a menos. E fazendo esses controles, porque, de novo, o objetivo é economizar R$ 300 por mês. Então, em um ano, você quer ter R$ 3.600. Então, se eu gastei mais num mês, eu preciso controlar mais no outro e ficar nesses R$ 300 por mês. Porque se você definiu isso como objetivo, você tem que cumprir esse objetivo
fazendo os ajustes necessários no seu orçamento. E é isso pro vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que funcione pra você, que você consiga criar o seu orçamento, seguir ele à risca e atingir todos os seus sonhos e objetivos. Esse é o meu objetivo aqui. E se você gostou, deixa o like para divulgar o canal, isso ajuda muito o conteúdo a chegar para mais pessoas. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vem ainda muita coisa legal, muitas dicas, então não perca os próximos vídeos, se inscreva no canal. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Raquel Cardoso e esse é o Dinheiro Simples.